Olá, aventureiros de plantão! Estão prontos para mais uma exploração urbana? Olá, estamos começando mais um programa do Mundo Urbex muito especial, porque é o último desta temporada Urbex aqui na TV. Mas calma, que faremos uma pausa e voltaremos em breve com aventuras novas e muitos resgates históricos, como do programa de hoje. Agora estamos no Brasil e na Amazônia, mas não é a Amazônia dos dias de hoje. Vamos voltar ao começo do século passado para poder contar a história de Fordlândia. Olha só. O projeto de Henry Ford para a Amazônia era gigantesco, absoluto e irreversível. As indústrias Ford haviam crescido de forma descomunal na América e o fornecimento de suprimentos para as linhas de montagem não acompanhavam o mesmo ritmo. Logo, Ford tentava tornar a sua indústria automotiva cada vez mais autossuficiente, mas um dos maiores obstáculos era a aquisição da borracha, tão necessária para componentes internos e pneus. A extração ainda só era possível de forma orgânica, através da seringueira brasileira. Mas a seringueira brasileira já não era mais produtiva no Brasil há quase 30 anos, porque o Brasil tinha sofrido um duro golpe comercial que tirou a Amazônia de sua época de ouro como um dos maiores produtores de borracha do mundo e mergulhou completamente na falência. Tudo isso porque um botânico inglês, Henry Hickman, que por aqui esteve em 1871, enganou as autoridades portuárias brasileiras, roubando e enviando sementes para incentivar o plantio na Malásia, que mais tarde se tornou a colônia inglesa, o maior número de borracha do mundo. Pois é, gente, os ingleses sabiam que essa seria uma das maiores commodities mundiais e logo começaram a ditar o preço no mercado como os únicos produtores de látex. Henry Ford, então, não admitia pagar o preço da borracha que era imposto pelos ingleses e resolveu se tornar autossuficiente na produção de látex. Fordlândia e o plantio novamente no Brasil começaram a fazer sentido. Olha só no VT. Desde que eu tomei conhecimento sobre Fordlândia, eu comecei a buscar toda e qualquer informação sobre aquele lugar. E isso acabou por se tornar uma grande e detalhada pesquisa histórica de fatos, acontecimentos, relatos, depoimentos de pessoas que ali viveram. Hoje, depois de quase 4 anos de trabalho, e junto com todos vocês, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade e um compromisso com a história daquele lugar. Henry Ford, muitas vezes polêmico, muitas vezes ousado e notavelmente muito à frente de seu tempo, imprimia um novo olhar sobre a vida. A educação é eminentemente uma questão de qualidade, não de quantidade. A política, no verdadeiro sentido, tem a ver com a prosperidade, a paz e a segurança do povo. Uma nação feliz e contente é um exemplo para todo mundo. Onde há contentamento, deve haver paz. Não há nenhum fracasso, exceto a falha de servir o propósito. I think Henry Ford's legacy is relevant today because it's the spirit of being part of a family. And part of a family means you give back to your community. And I think it's relevant for all the things that he stood for and all the innovations he came up with were to serve the customer and to be out in the community and make the world a better place for each and every person in that community to learn more, whether it was about innovation, whether it was about technology. He was always one step ahead of his time. Nunca tinha visto aquilo. Aí quando chegava, ficava admirado. Porque era uma cidade diferente. Era uma cidade onde tinha um projeto arquitetônico diferente, né, e que a gente se sentia bem por estar ali. Um povo educado, hospitaleiro, né? Quer dizer, eram coisas que faziam muito bem pra gente.
Imbuído dos incessantes planos de expansão industrial da Ford na América do Norte, Henry Ford fabricava muito mais do que carros, prédios, máquinas. Agora fabricava o progresso da América. O olhar para a outra América, a do Sul, como fonte inesgotável de recursos naturais, como o látex, extremamente necessário para suas linhas de montagem, cada vez mais dependentes da borracha, fornecida pelo cartel inglês a custos altíssimos, faria com que Ford investisse no Brasil, em um novo plantio de seringueiras, colocando em prática também a ideia de construir e formar a sociedade que sempre sonhou fazer na América, a sociedade perfeita para o trabalho, de um mundo novo que surgia. Henry Ford pressionou as bolsas de valores com a sua ideia, enfrentou jornais e revistas com o seu projeto e enviou ao Brasil 2 antigos navios de guerra carregados de equipamentos para desbravar a selva e implantar o seu sonho de construir uma cidade industrial. Porque a ideia que venderam para ele é que não precisava saber de agronomia para produzir, porque aqui era o berço, aqui era onde a borracha produzia tudo da... A saga de Fordlândia, ele tem um processo, acho que antropológico importante a ser visto, né? Eu acho que a grande saga ali não foi ambiental, a grande saga foi entre a relação de povos diferentes e culturas diferentes. Esse acho que foi o grande choque e, obviamente, sem a percepção do que a natureza pode ser como companheira e como vilã num processo desse. E Ford manda 2 navios, Lake Farge e Lake Ormoc. E esse navio chegou aqui numa época em que o rio estava baixo, estava seco. Aí tiveram que esperar que essa água enchesse de novo para poder levar esse maquinário para Forlândia. Aí tiveram que alugar um outro barco menor, que o calado fosse menor, para poder levar parte desses equipamentos logo para Forlândia. A dificuldade maior é o fato de você ter que navegar por conhecimento de por onde nasceu o rio e por onde, né, se construiu o seu canal. Porque nós temos pontos baixos de grande calado e temos pontos rasos, que a gente vai poder encontrar uma pedra ou uma praia, como a gente chama aqui de teso. Então é preciso que você tenha um conhecimento profundo do canal da navegação. Esse é o ponto, né, que nos dá segurança em navegar nos rios da bacia amazônica. Porque nós temos aqui o tempo da cheia e o tempo da vazante aqui. Aqui não tem maré de 12 em 12 horas, 6 horas, está enchendo, vazando. Aqui não, são 6 meses enchendo, 6 meses baixando. Isso aqui é a Amazônia. Lake Farge e Lake Ormoc carregavam todo tipo de equipamentos modernos e mantimentos para que a cidade pudesse começar a ser construída. A ordem de Ford é que os navios não deveriam voltar, eles deveriam ser desmontados e reciclados com a utilização de todas as peças na construção da cidade. O governo brasileiro não mediu esforços, né? Viu ali uma oportunidade, uma grande possibilidade de criar um novo polo industrial em meio à inóspita Amazônia. Um grande número de homens americanos, engenheiros, especialistas, médicos e executivos da Ford se prepararam para ir para a tão temida selva, de onde eles só tinham notícias de enfermidades, desaparecimentos e investidas de heróis que não retornavam, com histórias terríveis sobre a selva amazônica, como por exemplo a do Capitão Fawcett. Enquanto a América do Norte sofria com a maior crise mundial por causa da quebra da Bolsa de 29, Ford continuava firme e forte com o propósito de investir milhares de dólares na outra América, a do Sul. Rapidamente, a notícia de que Ford investiria no Brasil, pagando tão sonhado salário de $5 por dia, se tornou pública e a Amazônia se tornou destino para milhares de trabalhadores que desembarcavam semanalmente para as linhas de trabalho da nova cidade. Um grande projeto ambicionado, o primeiro emprego de muitos nordestinos, sulistas e principalmente ribeirinhos, uma cidade-empresa chamada Forlândia. Eu comecei na garagem como aprendiz, né? Menino ainda.
14 anos. Eles davam emprego para rapazes e moças, para não estar desocupados, né? Iam trabalhar nas oficinas, com direito a estudar 4 horas e trabalhar 4 horas. Vinha gente de muito longe, chamava até Arigóis, pessoal que vinha de Ceará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, tudo por aí tinha. Tinha até barbadiano aqui. Depois foram todos embora. Da mesma forma que os contingentes chegavam a mais de 6.000 operários por mês, geravam desistências e abandonos aos milhares, que logo eram substituídos ou demitidos. Muitos vieram, muitos se foram, e muitos jamais voltaram para os seus estados de origem. Assim, Fordlândia foi deixando suas marcas expressas na região. A migração ela é feita de 2 fatos, né? Um fato é um momento ruim que passa uma região. Vamos dizer, o nordestino era seca. Tá? E coincide com a notícia de que aqui é um Eldorado. Então vamos para lá. O desenvolvimento da região, principalmente no que se refere à miscigenação nordestina que teve seu apogeu nos áureos tempos do ciclo da borracha, acabou por ganhar fôlego e se acentuar com a necessidade de contingentes em Fordlândia. Se você pegar os jornais da época, da implantação de Forlândia, jornais de 26, 27, os editoriais aqui do Jornal de Santarém eram loas para o FOR, dizendo que isso que tu fala, agora sim é o emprego pleno, nós vamos ter indústria, nós vamos tararará, e dando as boas-vindas para FOR, que venha que aqui você vai tararará. O que aconteceu? Chegou um momento que Santarém tinha uns 5.000 habitantes e Forlândia tinha 2.500, a metade. Aquela concentração de pouca terra lá tinha quase a metade. E veio muita gente. Mas muitos dos que ali chegavam não tinham condições para serem empregados. Eram rejeitados. Então retornavam a Santarém para viver de delitos. Aí o jornal de Santarém começou a largar a porra no Ford. Que aquilo que se esperava que fosse o progresso, não aconteceu nada, porque não tinha produção. Não aconteceu nada e Santarém vive agora o momento da crise em função da falta de segurança de se viver em Santarém, pelos ladrões que não tinham antes do FOR, e dos roubos que apareceram, e alguns latrocínios, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim que é contada a história através dos jornais da época. Mundo Urbex está de volta com a história das atividades de Henry Ford em nossa Amazônia. Nossa exploração é em Fordlândia, cidade utópica criada pelas indústrias Ford para a extração de borracha no meio da selva. Imagine só, em um Brasil dos anos 20, onde milhares de brasileiros procuravam emprego, recebendo a notícia de que o grande messias da indústria mundial estava contratando e construindo uma cidade na Amazônia. Tudo isso parecia perfeito, né? Parecia, porque depois de várias notícias da exaltação, começaram as notícias por causa dos problemas. O projeto não está funcionando como Ford projetou. Os brasileiros não servem para o trabalho industrial como Ford gostaria. Crise em Fordlândia começa a ameaçar o projeto de Ford. Muitos dos trabalhadores que por ali chegavam não eram aceitos porque não serviam para o trabalho e os que eram demitidos também não voltavam para as suas cidades de origem, acabavam ficando pela região. As mulheres também não eram aceitas em Fordlândia e isso acabou criando outro problema maior ainda, como a Ilha dos Inocentes, um dos maiores prostíbulos que se tem notícia na região. Olha só. Tinha ali a Ilha dos Inocentes. Para lá eles botaram as mulheres solteiras que moravam lá, por isso se chamaram Ilha dos Inocentes. E não era só a Ilha dos Inocentes, é porque a Ilha dos Inocentes era mais próxima de Forlândia. Apitava lá, tinha um apito muito forte, né, que marcava a hora da saída do trabalho, que era 4h30 às 5 horas. Aí eles já estavam com as canoas no porto, eles pegavam as canoas, remavam no remo lá para a ilha. Mas não era só lá que tinha as prostitutas, também tinha em Ribeirinha, tinha no Iricurituba, e que já era mais distante. Então aquelas eram as mais procuradas, porque moravam perto. Eu conheci mais ou menos umas 6 mulheres,
que viver essa vida lá. Era na ilha mesmo. Quando o rio enchia, as casas ficavam tudo em cima d'água. Quando secava, ficava em terra. Aí a ilha mesmo era a ilha. Só que elas tinham que ser examinadas aqui, todo mês tinha que vir examinar, para não contaminar os funcionários, né? Era assim. Tinha muita mulher solteira bonita, até muitas casaram com funcionários daqui mesmo. A Ilha dos Inocentes virou um caso de saúde pública, porque boa parte do plantel de homens era constantemente afastado porque adoecia por causa das doenças venéreas. E o que Ford fez? Construiu um hospital maior, enviou mais médicos, criou regras mais rígidas, proibindo a bebida e ainda começou a cuidar das mulheres que viviam nas redondezas para que a questão fosse sanada. Fordlândia resistia às adversidades e a Ford Company aprendia com elas, mantendo a vocação de indústria controlada por sistemas de produção e diretrizes que eram enviadas diretamente da mesa de Henry Ford por rádio e telégrafo aos executivos, engenheiros e empregados americanos que desembarcavam aqui no Brasil. Já para os americanos, ir para Fordlândia, uma cidade no meio da Amazônia, parecia só como uma grande loucura para uma família americana em 1928. Porém, a gente tem que lembrar que na América as coisas estavam muito difíceis devido à recessão de 1929. A promessa de uma terra de leite e mel construída por Ford para algumas famílias parecia mais favorável do que ficar na incerta América do Norte. Parece que eram extraterrestres chegando, porque eram homens altos, louros, totalmente diferente do Amazônida, falando uma língua diferente, se trajando diferente, com hábitos totalmente diferentes dos nativos. A Ford enviou ao Brasil diversos engenheiros e técnicos americanos, juntamente com suas famílias, para trabalharem e ajudarem a formar aquela nova sociedade industrial. A complexidade de se construir uma cidade autossustentável no coração da floresta parecia uma tarefa simples para o planejamento da implacável Ford Motor Company. O poderio do Ford naquela época, que era praticamente os Estados Unidos no auge da industrialização, com aquela força de criação, de movimentação, de mecanização, achando que pode transformar qualquer coisa. É essa máquina chegando, né? E ela vem com esse poderio todo que chegava até a ser ingênuo, com muita força, mas ao mesmo tempo ingênuo. Eu também, se tivesse em 1929, ficaria com medo de ir para a Amazônia só com a passagem de ida, sem saber se ia voltar e sequer sobreviver. As notícias que chegavam pelos jornais eram péssimas e a selva era muito temida. Se as doenças eram um dos principais motivos de baixas em Fordlândia, outro fator vital era o despreparo dos homens que não eram nativos da Amazônia. E o que Henry Ford fez? Investiu mais e mais, suprindo todas as necessidades para que os trabalhadores tivessem tudo o que precisavam. Diferentes em todos os aspectos, as primeiras famílias de americanos que por ali chegaram logo eram encaminhadas para as casas construídas em uma vila exclusiva, repleta de instalações e áreas para lazer, como campo de golfe e piscina. Distante da região operária, as casas da Vila Americana seguiam um padrão de conforto e segurança muito avançados para a época. Mas mesmo assim, ainda existia a preocupação e o medo com o que não poderia se ver e nem evitar em meio à floresta. Boa parte desse tremor tinha sua origem no que se noticiava ao mundo a respeito da Amazônia repleta de víboras, doenças implacáveis e índios hostis. O quadro de aberrações sobre a floresta se dava boa parte por causa das fracassadas expedições que não sobreviveram à Amazônia. Já em Fordlândia, as coisas não foram diferentes. Vencer aquele quinhão de terra, por muitas vezes, vitimou muitos brasileiros imigrantes, despreparados e desconhecedores das mazelas da floresta. Mas como foi a morte desse pessoal? Meu pai contou, foi mais com pneumonia, porque eles trabalhavam no amplo mesmo, sem proteção de nada, trabalhando, encoivarando, derrubando, com muito calor, vinha a chuva e aí a pneumonia, morreu muita gente desse tipo. Motivado pelo mesmo medo de que alguma doença tropical pudesse lhe tirar da trajetória que fazia na América, Henry Ford nunca foi a Fordlândia. Mesmo assim, não mediu esforços para construir um dos mais avançados hospitais da região,
que rapidamente se tornou referência pela qualidade de serviços e tecnologia avançada que apresentava. A primeira plástica do Brasil foi feita aqui, nesse hospital, pelo médico americano. Então esses dias tem uma saudade, sabe? Do jeito que eles tratavam o paciente, muito bem. A refeição era dada por eles no hospital. Do patrimônio que foi tão útil para nós, que nos deu conhecimento quando muitos brasileiros não conheciam quase nada de progresso. Forlândia já nos dava permissão de conhecer. Ali onde é aquele galpão, era uma usina de lácteo, de preparar lácteo para ir para a América, já é só o crepe. Isso não, a maioria não viu, eu ainda alcancei isso. O movimento, a grande serraria que tinha aqui, que era uma melhor do norte, era essa serraria que tinha no tempo deles. A tentativa da Ford Company em criar o lugar ideal para o trabalho e para a sociedade se estendeu por muito tempo, enquanto a América ainda se recuperava da crise da Bolsa de 1929. Fordlândia crescia e continuava a ser construída a favor da extração de látex. Mas também cresciam os conflitos entre brasileiros e americanos e começava aqui também o declínio do projeto de Ford na Amazônia. Mas a mesma hierarquia que promovia a importância do indivíduo dentro de uma sociedade cobrava ordem e regras muito duras para aqueles que não tinham em seu DNA a visão industrial americana. Fordlândia está entranhada na história do Brasil e dos Estados Unidos. A cidade continua lá até hoje e pouca gente sabe da história. Por isso, nós aqui do Mundo Urbex fizemos questão de recontar essa aventura, que é praticamente uma saga brasileira e que não pode ser esquecida. Você deve estar se perguntando, Ford esteve no Brasil? Será que ele esteve em Fordlândia? Não, nunca, pois ele tinha medo de ficar doente e não conseguir dirigir as suas empresas nos Estados Unidos. Mas nunca abandonou Fordlândia. Enquanto ele esteve vivo, até 1947, Fordlândia fazia parte dos planos de expansão da Ford Company. Agora, após a sua morte, a cidade foi devolvida ao governo brasileiro e hoje é um distrito do município de Aveiro, no Pará. Fica aqui a nossa homenagem a todos que nos ajudaram a contar essa história. Já teve tão bem em Forlândia, agora fica assim, do jeito que ela estava, vai ficar quando eu morrer, acabou-se. Né? Gente, acabou a nossa temporada. Eu estou muito feliz de ter tido tantas experiências e tantas histórias interessantes para compartilhar com vocês. A nossa próxima temporada já está vindo aí, está no forno. Então não esquece, continue com a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, @Mundo Urbex. Obrigada e até a próxima temporada.